Eu cliquei para te entrar ao vivo, passou aqui 2 minutinhos. Esperar mais um pouquinho, já tem 2 pessoas conectadas. Uma eu conectei, como eu estou conectado, ó, já tem 3. Só vou esperar mais um pouquinho. Boa noite, aqui é o professor Evandro, estou aqui hoje como mediador aqui desse debate sobre as leituras obrigatórias da URGS. Essa é a primeira de muitos, acredito eu. Tá? Talvez a gente traga os convidados de outras disciplinas. Né? Nós vamos ter a presença aqui hoje do professor Pablo, né, que foi professor da nossa escola até 2015, e a nossa convidada de hoje, que é a professora Rosane. Eu vou deixar ele se apresentando, né, começar pelas damas, né, para eles falar um pouco de onde que eles vêm, qual é a história deles, e aí depois a gente segue a apresentação da obra. Boa noite. Obrigada, Evandro, pelas damas. Começar pelas damas mesmo. É um prazer, né, estar aqui com vocês hoje para falar dessa obra maravilhosa, Úrsula, e dessa escritora sem precedentes, que é Maria Firmina dos Reis. Então, eu me sinto muito grata. E vamos, né, ter uma conversa leve sobre essa obra tão perfeita, que ficou esquecida há tanto tempo. Boa noite a todos, então. Eu sou o professor Pablo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o professor Evandro pelo convite para estar aqui hoje debatendo com vocês. Agradecer também a presença da professora Rosane e dizer que é uma honra voltar a essa escola. Eu trabalhei para quem não sabe, eu trabalhei como professor de literatura e língua portuguesa no Odila por mais de 5 anos. Então, é uma honra voltar a essa casa, mesmo que seja à distância, porque, devido à pandemia, né? Mas é sempre um prazer estar de volta aqui. E vamos hoje, então, discutir Úrsula, um romance muito interessante, da meados do século XIX. Daí vamos começar, vamos debater sobre ele. Então. Rosane, gostaria que tu começasse. Então tá. É um prazer enorme falar de Úrsula, né? Essa leitura tão perfeita, tão essencial nos nossos dias, né? E principalmente para os alunos, né, do ensino médio. E que bom, né, que agora está sendo a leitura obrigatória, né? E eu acho que isso é um passo muito importante, né? Então tá. Bom, toda vez que a gente vai falar de algum tema, alguma obra, escritora, a gente fica naquele nervoso e acaba fazendo todo um esquema, mas que eu acho que, na verdade, não vai ser nem... todo aquilo que eu preparei não é tão necessário assim. Eu vou trazer os pontos mais importantes, tá? A primeira coisa é quem foi Maria Firmina dos Reis. Foi a pergunta que eu fiz quando eu encontrei essa escritora em 2015, numa pesquisa na internet. Quem foi Maria Firmina dos Reis, que eu não conheço, que eu nunca vi? Né? Então, Maria Firmina dos Reis é uma escritora maranhense, nascida no século XIX, tá?
no ano de 1822. Em algumas pesquisas, traz o ano de 1825, mas aí já é um passo, né, que faz parte dessa questão, dessas contradições que existem com a obra Úrsula e da escritora Maria Firmina dos Reis. Um ponto é a questão do seu nascimento. Ela nasceu em 1822, né, que é a data realmente precisa do nascimento dela, mas ela foi registrada 3 anos depois. Então, por isso que existe essa dúvida, né, que algumas pesquisas trazem 1825 como a data de nascimento, mas não, é 1822, tá? Então, Maria Firmina, ela foi uma escritora, certo? Ela foi musicista, poetisa e ativista, né, da causa feminina. Então, Maria Firmina estava muito à frente da sua época, né? Quais outros pontos que eu posso trazer de importante dessa escritora? Sim, a questão da produção de Úrsula, né? Existem muitas dúvidas a respeito dessa questão de por que o romance Úrsula ficou tanto tempo obscuro, sem né, ser editado, sem nada. Então, a primeira questão que vem é que Maria Firmina dos Reis, ela é uma filha de uma ex-escrava, certo? Aos mais ou menos 6 anos de idade, ela ficou órfã e foi morar com uma tia, né? E, segundo as pesquisas, a tia tinha condições melhores, né, para a época, e conseguiu colocar a Maria Firmina para estudar, né? Não se sabe quem foi o pai de Maria Firmina, com certeza, tem muitas pesquisas que trazem, é filha de um fazendeiro, que não assumiu, e coisa e tal, por conta da época, coisa e tal, mas não se sabe ao certo quem foi o pai dela. A mãe, sim, que era uma escrava, certo? E ela ficou órfã, foi criada por essa tia, e teve condições de estudar, e se dedicou muito aos estudos, né? E conseguiu formar-se professora, né? Passou no concurso público, foi a primeira mulher, né? A passar no concurso público da época, né? E com um tempo depois, ela formou uma escola, também foi a primeira mulher, né? Que ousou informar uma escola de educação pública e mista, onde estudavam meninos e meninas juntos, né? De todas as classes, na verdade. Mas durou apenas 2 anos, porque essa ousadia da Maria Firmina, na verdade, foi, né, com certeza impedida, né, de alguma forma, e com 2 anos a escola fechou-se, tá? A questão da produção de Maria Firmina, ela não só escreveu o romance Úrsula, ela escreveu Conto à Escrava, Gupeva, Cantos à Beira-Mar, né? Então, ela era muito ativa nessa questão da escrita, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos meus escritos, tá? Então, existem muitas contradições sobre essa escritora, né? E ela permaneceu obscura durante 115 anos, que, na verdade, a primeira edição do livro Úrsula se deu em 1860. Tem pesquisas que trazem 1859, mas não existem registros de nada sobre essa obra. O primeiro registro que tem é de 1860, que é uma resenha, na verdade, e também escritos do jornal, imprensa, onde ela publicava, certo? Não
não teve uma publicação assim que não tinha não tinha editoras na época, né? A editora que tinha era no Rio de Janeiro, né? Então ela publicava no jornal local que se chamava Imprensa. E depois de 1960, não sei o que aconteceu, que o romance desapareceu, assim. Não se ouviu mais falar da escrita de Úrsula, e sendo resgatado anos depois, quase 115 anos depois, ou 115 aproximadamente, que um pesquisador chamado Horácio de Almeida encontrou num sebo no Rio de Janeiro a obra original, né, dessa escritora, e ele foi pesquisar, como pesquisador, ele foi procurar quem era essa maranhense, e ele encontrou, ele sabia que no Maranhão tinha um pesquisador que reuniu numa espécie de dicionário, assim, dos escritores do Maranhão, das escritoras do Maranhão, e descobriu que pertencia realmente a Maria Firmina dos Reis, essa obra. Ele acabou tirando cópias, né, dos escritos originais que ele encontrou, e doou para o original, ele doou para o governo do Maranhão, e logo depois ele veio a falecer, ficando novamente Úrsula na obscuridade, por mais alguns anos, né? Então, há muita coisa a respeito dessa obra e dessa escritora. Bom, como o nosso tempo é curto, eu não sei quanto tempo a gente tem de fala, Evandro, mas vamos passar, então, para um pouco da análise dessa... Trazer alguns detalhes. A análise é muito forte, teria que ter muito tempo para isso, né? Mas vamos trazer, assim, pontos mais importantes, digamos, da obra, né? É uma obra que pertence ao romantismo, né? Portanto, a linguagem é rebuscada, né? É aquela exaltação da natureza. A obra também, a história, na verdade, de Úrsula é o amor entre dois personagens brancos, que é Úrsula e Tancredo, né? Então, tem toda aquela questão daquele amor muito forte, né? Muito arrebatador, e que muito cheio de detalhes, uma linguagem que, às vezes, no meu entendimento, dificulta a leitura, né? É assim, muito detalhe que vai deixando a leitura um pouco cansativa. Mas isso para os leitores desavisados. Porque chega um ponto da obra, da leitura, que vai tomando uma proporção de uma maneira que a gente não consegue deixar de ler. Né? Eu li assim rapidamente depois que passou toda essa primeira parte do livro e me apaixonei de uma maneira que nunca mais consegui parar de estudar e de pesquisar sobre essa escritora e esse romance. Então, como Você quer falar, Pablo? Pode ser? Eu posso... Acho bem legal que a Rosane já entrou na obra, na história da obra. Eu só queria fazer algumas colocações, assim. Com certeza, eu acho ótimo a ideia de trazer a leitura de Úrsula, até porque é um resgate, né, dessa parte da nossa história, de uma história tão significativa, que ficou apagada por muito tempo. E a gente, querendo ou não, a gente sabe que quando a leitura é indicada para o vestibular, há um resgate dessas obras. E eu queria falar um pouquinho ainda do início do romance, assim, né? Depois a Rosane ter falado um pouco sobre a Maria Firmina dos Reis, que foi uma mulher inovadora e à frente do seu tempo por várias questões, porque foi a primeira mulher que escreveu um romance na literatura brasileira, o primeiro romance que se tem notícia escrito por uma mulher da Maria Firmina, tá? E também porque ela é uma mulher negra e vivia no Maranhão,
embora o Maranhão fosse um estado onde nasceram muitos escritores, grandes escritores da literatura brasileira, tá? Como o Aloysio Azevedo, por exemplo. Então, mas ela, já no começo do livro, lá na introdução, ela faz eu quero falar um pouco sobre o narrador. Então, o livro ele é narrado em terceira pessoa, embora em alguns capítulos ele tenha um predomínio do discurso direto, e aí pode confundir, parece que é em primeira pessoa. Mas um exemplo disso é o capítulo 7, onde o Tancredo conta a história da Adelaide, da Adelaide, e ali praticamente é quase todo em primeira pessoa, porque é discurso direto, mas ela retoma a terceira pessoa lá no final. Então, assim, para algum leitor mais desavisado pode pensar que é a primeira pessoa, mas a leitura do livro, a narrativa é em terceira pessoa, exatamente. E lá no começo, a Maria Firmina, ela já começa o livro falando que ela acredita que essa obra dela, ela está fadada ao esquecimento, e muita gente vai achar graça da obra e que não vai ter valor, justamente por a obra ter sido escrita por uma mulher. Então, ela já começa dizendo que não tem grandes pretensões com aquele livro. No entanto, quando a gente vai vendo, vai se aprofundando a leitura, a gente vai ver que sim, ela tem muitas pretensões e ela inclusive, ela é inovadora em muitas questões. No final da própria introdução, ela já fala que tomara que no futuro outras pessoas, outras mulheres, possam ter melhores condições, estudar mais e publicar mais coisas. Ou seja, tem uma consciência dela aí de valorização da escrita da mulher, da mulher, que é algo inovador para o período. Sim, eu posso falar agora? Antes de tu voltar, tá. Não, essa questão que o Pablo queria frisar, né, para os alunos que estão assistindo, né, que no final do prólogo ela apontou exatamente isso, que depois dela, muitas outras escritoras viriam e talvez elas teriam mais liberdade de expressão do que ela. Nós só lembrando que, hoje em dia, na atualidade, a discussão sobre liberdade de expressão está de novo à tona. Né? Nesse caso ali da obra, está falando que a mulher não tinha liberdade de expressão. Se a gente olhar em 2020, né, independentemente se é homem ou se é mulher, o direito de expressão hoje está, de novo, tá em discussão. Né? Só abrir esse parênteses. A gente tem aqui praticamente uma interdição do discurso da mulher nesse período, né? É algo bem forte, sabe? E ela rompe com isso. Ela é uma voz que vai romper com isso. É muito interessante, é muito inovador. Talvez hoje a gente não tenha a dimensão disso, mas naquele momento era algo muito significativo. Sim, ela já traz a questão... lá no prólogo, ela já avisa, né, que mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, né? Sei que passará entre o diferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim dou a lume. Quer dizer, ela foi corajosa, né, de trazer uma obra como Úrsula, que traz a voz do escravizado, né? Ela não só ela é uma mulher negra, né? Quer dizer, uma mulher negra que escreve dando a voz ao escravo. Então, tem uma parte aqui que eu gostaria de marcar aqui, de falar, que fala essa questão de dar a voz, não, do subalterno falar, que é uma coisa inovadora na época. Não existia isso na literatura. Nós bem sabemos, né, quem lê, quem né, leu outras obras da época sabe que essa temática do negro é totalmente diferente do que foi abordada em Úrsula, né? Então... o Castro Alves, ele ia, nessa época em que o Úrsula é publicado, ele devia ter pouco mais de 10 anos, 10, 11 anos. Então, até o surgimento do Castro Alves ia demorar.
Então, ela escreve antes do Castro Alves, antes da literatura. Exatamente. Ela escreve antes de Castro Alves e 10 anos antes do navio negreiro de Gonçalves Dias, né? Então, realmente é um achado a obra Úrsula, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui de uma citação, que é da página 21, Evandro, se tiver aí, não sei, que diz o seguinte, essa questão do escravizado falar, tá? Quando Túlio encontra Tancredo ferido na mata, certo? Certo. Ele fala assim, que Tancredo é um advogado, certo? Branco, que o Túlio encontra na mata e vai ajudá-lo, porque ele está ferido, tá? Deus meu, exclamou, correndo para o desconhecido. E ao coração tocou-lhe piedoso interesse, vendo esse homem lançado por terra, tinto em seu próprio sangue, e ainda oprimido pelo animal, já morto. E ao aproximar-se, contemplou em silêncio o rosto desfigurado do mancebo. Curvou-se e pôs-lhe a mão sobre o peito, e sentiu-lhe no fundo frouxas e espancadas pulsações. E assomou-lhe ao rosto o riso figueiro de completo enlevo da mais íntima satisfação. O mancebo respirava ainda. E olha só que ele acrescenta. Que ventura, então disse ele, erguendo as mãos ao céu, que ventura podê-lo salvar. Né? Olha que parte forte, né? O homem que assim falava era um pobre rapaz que ao muito parecia contar 25 anos, e que na franca expressão da sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração formado. O sangue africano fervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia do escravizado, e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e servidão não puderam resfriar. Embalde dissemos, se revoltava porque já lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. A questão de colocar, né, o branco e o negro em questão de igualdade, né, isso que em outras obras sempre é de maneira diferente, né? Traz o escravizado como o fraco, o oprimido, o cabisbaixo, né? Aqui não. Aqui Túlio está em pé de igualdade com Tancredo, né? Vai continuar lendo, Rosane? Não, pode falar, Pablo. É só porque eu queria falar que essa questão que a Rosane está levantando é muito interessante, porque era comum na literatura até esse momento falar do branco, do português e dos indígenas. Então, a questão do negro era algo novo. O negro representava boa parcela da população brasileira e ele não aparecia na literatura. Então, ele começa a aparecer aqui, nesse romance da Maria Firmina. Inclusive, até ia falar, eu queria aproveitar o gancho para falar um pouco das características do romantismo, e uma delas, inclusive, era o projeto de nação. Tá? Então, nacionalismo. Projeto de nação, né? Então, eles queriam construir uma nação. E nas obras que apareciam até então, como projeto de nação, o herói escolhido geralmente era o indígena. Então, era o indígena que aparecia junto com o português. O negro, embora representasse boa parcela da população, ele não aparecia até esse momento. Então, alguns estudos dizem que Úrsula, no caso, não teria essa característica, não pretendia um projeto de nação. Embora tenha outras características tantas do romantismo. Ainda no prólogo, a Maria Firmina vai apresentar a Úrsula como uma menina, ela tímida, sem dó da natureza ou enfeites. Então, temos uma grande característica do romantismo aí também, né? Então, a pureza da alma é mais importante. A pureza da alma é mais importante do que toda a opulência, a riqueza que se pode ter no mundo. Então, a alma transcende a tudo isso. E outra, já ali no
primeiro capítulo, na chegada do Tancredo, a questão da grandiosidade da natureza. Então, a questão da natureza é presente a todo momento no Úrsula. Ela começa assim, então. Eu vou ler um trecho também. São vastos e belos os nossos campos, porque inundados pelas torrentes do inverno, semelha o oceano em bonançosa calma, branco lençol de espuma, que não ergue marulhadas ondas, nem brame irado. Então, nós temos aí a questão da linguagem, uma linguagem rebuscada, e a grandiosidade da natureza, que aparece muito também. Então, o Tancredo aparece primeiro ao longe, muito pequeno, no meio de toda aquela grandeza da natureza, que é outra característica do romantismo. E a natureza ela vai perpassar vários momentos da obra, a questão da mata também vai aparecer. Sim, e o que é inédito, na verdade, na obra Úrsula, é a questão da presença dos três personagens escravizados negros, que é o Túlio, a mãe Susana e Antero. Cada um com uma característica, né, diferenciada. O Antero mesmo, falando, puxando o Antero, que a gente... Eu me pego mais nas questões de gênero e acabo esquecendo, né? O Antero, ele traz aquela figura do escravo que possuía vícios, né? Porque ele era viciado em bebida alcoólica, né? E passa todas as agruras dele durante o capítulo, né? Todo o sofrimento que ele não aguentava ficar sem a bebida, e ele era comprado, né? Com a bebida, então já traz essas questões assim bem fortes, as questões sociais, né? E outra coisa que também é muito inovador no romance é falar de liberdade, é dar um sentido diferente à liberdade, à palavra liberdade, porque mãe Susana, quando ela conversa com o filho Túlio, quando ele fala para ela que ele vai embora, que ele vai seguir o senhor dele, que deu alforria, mas alforria que na verdade não era, ele comprou a sua liberdade, ele foi... por conta dele ter ajudado o Tancredo deu-lhe a liberdade, né? Só que em vez dele usar a liberdade para ser livre realmente, ele disse que ele ia seguir, que ele ia cuidar dele, né? E foi comentar com a mãe e se despedir que estava indo embora com ele, e saindo de viagem com ele. E aí ela diz o seguinte, quando ele fala de liberdade, né, que ele agora ele é um homem livre, né? E aí ela fala assim, tu livre? Ah, não me iludas, exclamou a velha africana, abrindo seus grandes olhos. Meu filho, tu já és livre. Iludi-la, respondeu ele, rindo de felicidade. E para que, mãe Susana, graças à generosa alma deste mancebo, sou hoje livre, livre como o pássaro, como as águas, livre como éreis a vossa pátria. Ele questionou a questão da liberdade que ela tinha na África, no país dela de origem, com a liberdade que ele estava, de certo modo, adquirindo ali, né? E aí ela diz o seguinte... Liberdade? Ah, meu filho, ninguém a gozou mais ampla. Não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio de felicidade, despontar o sol rutilante e ardente do meu país. Ele não tem esse poder, ele só pode mandar nas universidades que são federais. As estaduais e municipais ele não tem esse poder, contra a Constituição. Cláudio Alberto. Então, muito bom esse comentário da Rosane, exatamente. E já antecipa também uma questão social que eu acho que ela vai ser precursora de muitas coisas mesmo. Então, ela pressente, eu acho, também um pouco do que vem depois. Porque quando a mãe Susana questiona também o Túlio, que ele está livre e vai seguir o Tancredo. O que está também que se pode pensar ali também é pensar o que aconteceu depois, quando acabou a escravidão. As pessoas deixaram de ser escravas, mas elas realmente eram livres?
um caso muito interessante ali, sabe? Uhum. E ele se considera livre, mas ela questiona essa liberdade dele. Será mesmo que tu é livre? Ou tu vai seguir outro senhor? Pois é. Que tipo de liberdade é essa, né? Sim. Pois é, esse ponto ali que tu falaste me chamou a atenção, né? Porque essa questão da liberdade, ela tem vários significados, né? A gente já trabalhou isso na outra live, né? E nesse capítulo que tu fala também da mãe preta ali, da Suzana, o que me chama a atenção é que tem umas palavras que chamaram a atenção ali, que ele fala ali quando ela pergunta por que ele está saindo com aquele senhor e tal, e aí ele fala que ele tem por ele gratidão, né? E que ele fala o que faria ele voltar se ele saísse, né? Era a questão da saudade, né? Então são coisas que veio com essa questão que tem a ver com a liberdade, né? Porque muitos que vieram, né, trazidos, como ela fala, quando ela fala dos porões, né, dos navios que trouxeram os negros aqui para a América, né, essa saudade ela também está intrínseca, né, nessa busca pela liberdade. Muito bem. E, inclusive, fazendo um gancho também ainda, comparando com outra obra aí, eu estava falando com vocês antes, a questão da Suzana, quando ela lembra da África, da juventude dela, ela lembra de outra realidade, na época que ela era livre, e me lembra muito também a canção do Exílio do Gonçalves Dias, que foi escrita depois, né, mas me lembra muito, porque ali também o Gonçalves Dias, claro, que guardando as devidas proporções, né, ele foi para Coimbra para estudar, estava exilado no Brasil, e lá ele lembrava, minha terra tem palmeiras, onde o canto sabiás, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então ele sentia saudade do Brasil, ele se sentia no exílio estando lá em Portugal. E a Suzana também, ela é forçada a vir para o Brasil, é escravizada, e ela lembra da África. Então, o jeito que ela como ela lembra da África, como ela idealiza aquele continente e o lugar de onde ela veio, me lembrou muito a canção do Exílio também. Sim, tem pontos mesmo de relação. E ela, assim, o importante é que mãe Suzana, ela fala para o filho, mas ela fala, né, da vivência dela realmente, né? Ela diz o seguinte, ela chega um momento que ela fala assim, que ela relata o que aconteceu com ela quando ela foi sequestrada na África, né? Ela fala o seguinte, ainda não tinha vencido 100 braças do caminho, quando um assobio, que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo iminente, que aí me aguardava. E logo, 2 homens aparecem e me amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi em balde que supliquei, em nome de minha filha, que me restituíssem a liberdade. Olha bem essa parte, olha só como é forte isso aqui. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Aí ela fala, né, de que ela tinha família lá, que ela era feliz, que ela tinha um marido que ela amava, ela tinha uma filha, né? E que um dia simplesmente ela saiu para a colheita e foi sequestrada. Olhe bem a palavra bárbaros, né? O quão forte é essa noção de bárbaros, né? Que até então quem eram os bárbaros, né? Os bárbaros eram os africanos, né? Eram os escravos, eram questionados, né, pelos intelectuais, né? Que raça era essa, né? Será que realmente eram gente, eram humanos, né? Isso sim é uma questão forte. Por isso que eu considero o capítulo 9 assim, a chave, né, do livro.
temos uma inversão aí, porque até então nós tínhamos aquele pensamento eurocêntrico, que os bárbaros seriam todos aqueles que não seriam europeus. Exato. Na voz da mãe Susana, os bárbaros são os europeus. Tiraram ela da vida dela, que com o marido, com a filha, com a mãe, ela fala da mãe também. A questão materna aparece muito também ao longo da obra, a gente pode falar sobre isso um pouquinho. Mas e ela é arrancada desse lugar e é colocada num porão onde ela não tinha comida, onde ela não tinha água, onde as pessoas morriam por doença ou porque eram agredidas. Tá? E ela traz esse ponto de vista, que os europeus, na verdade, seriam bárbaros, não eles, não os africanos. Exatamente. Porque esse conceito de bárbaro, né, é um conceito bem ocidental, né, que é o conceito de romanos, daquela herança greco-romana, né, que os romanos eles achavam que todos aqueles que não fossem nascidos na sua terra seriam bárbaros, né, e aí esse conceito ele vem nesse contexto, né, que a biologia tenta explicar isso, né, que Darwin ele vai colocar como o europeu como o povo civilizado, né, e vai colocar o africano, o asiático como algo inferior, né, não tão civilizado assim. E quando eles começam a ocupar aqui a América, eles vão, como aqui o índio é desnudo, coisa parecida, eles vão chamar como a infância da humanidade. Então, entra a questão biológica na discussão filosófica, né, que é a ideia de Darwin. Né? Pois é. Fala, Paulo. Rosane. Eu ia falar só, pegar o gancho do Evandro, quando ele fala da infância da humanidade, dos indígenas, que é uma outra característica que aparece também na obra, que é uma característica do período romântico, que é a questão em certos momentos eles falam que o ser humano é puro e que a sociedade o corrompe. Também é algo bem comum no período romântico. Em vários momentos eles falam que o coração é apodrecido pela sociedade. Acho que tem um trecho da obra que fala isso também. Pois é. Então, e aí logo em seguida ela fala, ela relata o que aconteceu. Ainda estava por vir o pior, ela quis dizer, né? Então diz o seguinte: meteram-me a mim e mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos, de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura até abordarmos as praias brasileiras. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida má e ainda porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros, a falta de ar, de alimentos e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratam seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. A dor da perda da pátria, dos entes caros da liberdade, foram sufocadas nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Isso a preta Susana fala ao filho, né? Quando ele questiona, né, essa questão de liberdade, né? E ela fala aquilo que a gente estava falando anteriormente, antes da gente entrar no ar, né? Que ela traz o porão do navio, ela adentra o porão do navio, né? Ela fala de dentro, né? Isso é muito forte. Exatamente, quando o Castro Alves, lá no Navio Negreiro, ele fala do Tombadilho, né? Então, isso mesmo. E aqui não, aqui ela fala de dentro, ela participa da história, ela está nos porões do navio. Por isso que é importante a gente ter outras leituras, né? A gente vai comparando, é muito bom, é ótimo. E é isso que eu acho que é o nosso papel aqui, né? Como educadores, a gente aguçar um leitor, né? Adentrar nas entrelinhas da leitura, né? Trazer o que é de mais rico, né? Porque Úrsula é uma obra romântica. A gente podia dizer, chato, né? História de dois apaixonados, né?
Mas não, gente, Úrsula é um boom de conhecimento, né? É uma obra essencial, essencial, né? Eu estou muito feliz em participar dessa nossa discussão hoje por conta disso, né? Porque é uma maneira de mostrar cada vez mais, assim, Úrsula e Maria Firmina para o mundo, né? Imagina a leitura obrigatória agora. Quem diria, quando eu conheci essa obra, que seria assim, né? Que maravilha. Aliás, quando eu li, eu já imaginei que um dia a gente estaria aí falando de Úrsula, assim, com essa propriedade, né? Coisa boa. Bom, né? Porque essa obra, é a, essa obra é interessante porque ela traz muitos elementos. Ela traz elementos geográficos, ela traz elementos históricos e ainda ela traz a questão de gênero e fora a questão étnica, né? Então tu pode abordá-la por muitos aspectos, Nossa, né? muito. Porque vocês estavam falando ainda há pouco dessa questão dela relatar esse processo do porão, né? Que está ligado à questão da diáspora, né? Que o, o Pablo pode depois trazer melhor o conceito, né, de diáspora, né? Mas que é essa coisa da separação da terra pela água, né? Então, essa obra ela é muito marcante porque ela traz ali no relato dela, como escrava, ela coloca a voz da minoria, que não estava nos holofotes, né? Tanto é que ela tomou cuidado no início da obra de trazer toda uma robustez, uma roupagem romântica, para depois, lá no meio, ela começar a pontuar realmente o que ela queria pontuar, né? Que acho que são pontos bem marcantes que vocês depois podem reforçar aí no longo da discussão. Eu até queria falar um pouco sobre isso também, porque como ela era uma mulher também do seu tempo também, então a questão da linguagem mesmo, embora ela estivesse à frente do seu tempo, ela lia muito, ela tinha muito contato com a intelectualidade. Isso fica evidente na obra dela. Ela sabe o que ela está falando, ela fala com propriedade. Então, tinha muito aquele estilo da época também de escrever, né? Isso aparece também bastante. Eu queria só voltar um pouquinho, porque tem uma outra coisa bem interessante em Úrsula, que é uma outra crítica que a Maria Firmina faz, e que tem a ver com os triângulos amorosos. Então, nós temos dois principais triângulos amorosos na obra. O primeiro é entre o Tancredo, a Adelaide e o pai do Tancredo. E o segundo é entre o comendador Fernando, a Úrsula e o próprio Tancredo. Os dois antagonistas, eu queria trazer os dois vilões da obra, que é os grandes vilões, que são o comendador Fernando e o pai do Tancredo. Não à toa eles são homens, são brancos, são fazendeiros, e eles mais ou menos, e eles, pode-se dizer que eles criam as suas próprias leis. Eles fazem o que eles querem. Então, assim, eles afetam a vida de várias pessoas. Então, as pessoas que são escravizadas por eles, as mulheres que estão em contato com eles, então todas as pessoas, elas são, de certa forma, elas sofrem com a questão do poder desses senhores, que são os grandes vilões da obra. E eles são apresentados, até mesmo o marido da Luísa, que é a mãe da Úrsula, embora ele não se desenvolva tanto a questão dele na obra, ele também, os escravizados, quando se referem a ele, diz que ele também era um homem mau, ou seja, ele também maltratava os escravizados. Então, é uma crítica que ela faz também ao patriarcado, à sociedade patriarcal da época. Então, esses homens que eles dispunham da vida das pessoas que estavam ao seu redor. Com certeza, a obra, ela traz violência, sexismo, patriarcalismo, bom, tanto que do começo ao fim do livro, todos os personagens vão indo para um vai desencadeando um final assim trágico, né? Porque a Luísa B, que era a mãe de Úrsula, ela era uma senhora acamada, né?
dava para ver que ela foi também, assim, rechaçada no casamento dela. Dá para sentir, assim, né, na leitura. A Úrsula também era, né, mesmo sendo branca, privilegiada e tudo, mas também não era uma pessoa que não era, assim, feliz por conta dessa questão da mãe, né, doente, de todas as dívidas também que elas tinham. O comendador esse que na verdade também traz a questão do incesto, né? Porque ele quer a força, aliás, ele consegue, na verdade, né? Tomar a Úrsula como se fosse um dono dela, né? Tanto que ela enlouquece depois por conta disso, né? Ele, não posso dar spoiler, estou me cuidando aqui, louca para falar, entendeu? Mas tá saltando da minha boca. Então, vale muito a pena ler, porque é loucura, é violência, é morte, questões religiosas muito fortes. Um padre ali no meio, né? Aquela questão do padre estar sempre ocultando o que o comendador fazia de errado, né? Porque ele é um algoz, esse comendador Fernando, né? Então, por conta dele, acontece todas as crueldades da trama, da história, né? A questão também da mãe do Tancredo, né? Que foi traída, também levada à morte, né? Por uma pessoa que ela tinha como filha, e que o filho dela, que é o Tancredo, era apaixonado, né? Queria tomá-la em casamento, e acabou que o pai dele, né, o traiu, né, ficando com sua amada, digamos assim, antes dele conhecer Úrsula, ela era, né, a mulher que ele pretendia se casar. Então, há muitas coisas, né, muitas questões envolvidas aí, e a igreja ali no meio, também muito forte, né, a religião muito forte, né, que no final, que o comendador acaba indo para um mosteiro, digamos assim, né? Então, é muito forte, muito forte. São mulheres que se destacam, né? Tanto as mulheres brancas da história, como as mulheres, como a mãe Susana, Úrsula e Luísa, quanto a mãe de Tancredo e a Adelaide. É isso? Cada uma com a característica, mas que se fecham, que a gente pode trazer várias questões, né, que envolve cada pessoa, cada característica daquelas mulheres, assim, mas que se complementam, né, que a gente pode dar um pano para a manga numa aula. Eu só fico imaginando uma aula de ensino médio com isso, né? É muito bom. A própria uma coisa que é interessante que nessa obra ela começa a também fazer a função da identidade da cultura afro-brasileira, né? Essa identidade também ela começa a trabalhar também essa questão muito forte também, né? Dessa questão de começar a trabalhar a cultura afrodescendente que não era trabalhada, ela começou a fazer essa construção. Isso também é uma crítica que ela também faz, que até aquele momento a cultura afro ela não era valorizada e ela começou a fazer uma construção dessa identidade afrodescendente. Pablo? Eu ia falar só a questão da Adelaide, aproveitar a fala da Rosane e falar um pouquinho da Adelaide, né? Que é essa mulher que é o primeiro amor do Tancredo. Então, quando o Tancredo aparece no início da obra, sofrendo, quase morto, ele está sofrendo pela decepção que ele teve com essa Adelaide. E mais uma vez, a figura da mulher simples tem a alma pura. Ela aparece no começo como uma pessoa muito simples, uma mulher muito simples e muito pura.
E o Tancredo, por toda uma armação que é feita pelo pai dele, que é o outro antagonista, o outro vilão da história, o Tancredo acaba sendo mandado para fora de casa por um tempo, para o emprego para fora de casa, e volta depois. Volta quando descobre que a mãe morreu, né? E quando ele volta, a Adelaide está transformada. A Maria Firmina pinta uma outra Adelaide. Uma Adelaide que já tem roupas caras, tem muitas joias, e também a personalidade dela já mudou. Aí ela revela realmente que ela não era aquele modelo de pureza, e que ela tinha outros interesses. Então, também, de novo, esse contraste entre a mulher simples e essa mulher que ostenta a questão do dinheiro, como Adelaide é depois. Esse ideal romântico de mulher. Exatamente. E são questões sociais, né, muito importantes para a gente discutir, né, numa sala de aula. Na verdade, o livro é maravilhoso e traz pontos assim que mostra mesmo que Maria Firmina dos Reis ela era muito à frente, né, do seu tempo, que não entendo por que não entendo, na verdade a gente entende, né, o porquê de tanto tempo nesse esquecimento, nesse anonimato, né. E há um ponto importante sobre essa questão dessa obscuridade do romance Úrsula, né? Das edições, vamos puxar de novo aquela primeira parte que a gente estava falando. Evandro, você tem aquela parte dos slides aí para pôr para mim, das imagens? Das imagens? Sobre a roda de conversa. Eu queria trazer aquela questão das edições, por favor. Saindo um pouco da história e voltando para as edições de Úrsula. Eu queria depois que fizesse comentários sobre a questão dos cantos à beira-mar. Depois você pode trazer? Sim. Você quer que eu traga um pouco da Maria Firmina como poeta, é isso? Sim. Então tá. Nessa edição, essa que eu estou na mão, Úrsula e outras obras, que o Evandro vai passar aí, para mostrar a capa direitinho. Úrsula está em todo o lugar que a gente clica na internet, você encontra, né? E a Amazon lançou gratuitamente, para quem é leitor do Kindle, essa obra aqui, essa aqui mesmo. E essa edição, ela traz traz Úrsula, a escrava, Guteva e Cantos à beira-mar. Então, vale muito a pena, né? Porque aí você já mata 2 coelhos com uma cajadada, né? Você pega a Úrsula para ler e já lê os outros escritos de Firmina. Por conta dessa história que os escritos de Firmina eles sumiram, né? Dizem, né, certas pesquisas que foram perdidos, extraviados, não sei, não se sabe muito bem, né, aonde foram parar, mas um dos escritos dela eram poesias, né, que é Cantos à beira-mar, e que é uma obra maravilhosa, porque traz a romantismo, quando a gente estava falando, eu e o Pablo, mas também traz escravocratas, todas essas questões e de amor, e vale muito a pena ler. Depois o Evandro pediu para que eu lesse um poema, aí eu já vou
para o final, assim, a gente lê. Mas ali, Evandro, nas capas, voltando. Voltando às capas. Eu tenho 2 edições. De 2017 para cá, deu um boom. Maria Firmina dos Reis com Úrsula. Então, teve 4 edições. Só em 2008, foram 4 edições, capas diferentes, tá? Uma foi essa, em 2018, tá? Outra foi essa daqui, que eu acho maravilhosa, não sei se está dando para ver aí, mas que no slide tá, que é a última, aqui, essa. Não sei se dá, se o meu cursor aparece aí, não sei. Essa aqui que o Evandro fez, o zine, é importante olhar. Essas capas também, elas trazem uma história. Se a gente bem perceber, aqui nessa capa que o Evandro fez, o zine, são os 3 personagens escravos, que é a mãe Susana, Antero e o Túlio na capa, né? E essas imagens, um ponto importante que a gente tem que ressaltar, as imagens de Úrsula que aparecem na internet não são legítimas, não se tem uma foto que retrata realmente quem foi Maria Firmina dos Reis, aliás. Não se sabe quem foi, porque ela não se tem registro, foram perdidas as coisas de Maria Firmina, e não se tem registro de fotos de como ela era realmente. Então, existe até uma imagem, que eu era para ter colocado aí, mas esqueci, me passei, que é de uma escritora gaúcha, né, que era bem contemporânea a Maria Firmina, que aparece como se fosse a Maria Firmina, mas não tem nem condições, né, dos traços daquela pessoa ser Maria Firmina dos Reis, né? Então, era uma escritora gaúcha, não tem nada a ver com ela. Um busto também, que faz parte lá do acervo, no Maranhão, de Maria Firmina dos Reis, também não é dela realmente, porque Maria Firmina não ia posar com os peitos assim, do jeito que vem no busto, e não tem como. Se a gente for estudar realmente, não tem como. Então, não se tem imagem verdadeira de Maria Firmina dos Reis na internet, tá? Em lugar nenhum até hoje. Eu queria muito, aqui né? Aqui está aparecendo as capas. Sim, a primeira capa que aparece... Aqui embaixo é a segunda. Sim. A primeira capa que aparece é o romance original, que a gente estava falando no início, antes da gente ir para o ar. É o original, que daí criou-se as edições... Isso. E essa daqui foi Luísa... Essa que aparece uma mulher lá no canto, em cima, assim, é da escritora Luísa Lobo, certo? Que foi 1980, mais ou menos, essa edição. É que nessa questão da linguagem, né, na questão da linguagem, eu vi que conforme as edições elas foram acontecendo, eles foram dando uma lapidada, trazendo para um português mais usual, né? Que a primeira versão ela usa palavras já que a gente utiliza mais, né? Português na época, né? Era uma linguagem rebuscada, né? Era um português mais arcaico, digamos assim, né? E isso também é uma característica do romantismo, né? Uma coisa que a gente pode observar na obra é até as pessoas que são escravizadas. Os 3 personagens ali, a mãe Susana, o Túlio e o Antero, eles usam a norma culta da língua portuguesa. Então, isso... A mesma linguagem que usava Túlio não, Tancredo, e Úrsula, e saber. É a mesma linguagem. Isso aí na literatura da época era muito comum ainda. Isso aí vai ser um paradigma a ser quebrado depois, na virada do século. Então, até eu estava falando, antes de a gente entrar no ar, sobre o quarto de despejo da Carolina de Jesus, que a gente pode analisar numa outra live, outro momento, que aí tem
aí é usada a linguagem dela mesma, a linguagem uma linguagem menos rebuscada, assim. Sim. A outra coisa que eu fiquei de mostrar para... Eu falei com o Evandro, eu vou mostrar algumas leituras, alguns livros. Então, Primeiras Trovas Burlescas de Luiz Gama. Na verdade, não é... É só para fazer um comparativo e dizer que Luiz Gama é da mesma época de Úrsula, né? Então, a abordagem dele é totalmente diferente, mas é um escritor homem, né, da mesma data, tá? Do romance Úrsula, certo? Se alguém quiser entender essa questão da linguagem, coisa, é legal, porque o Luiz Gama publicou bem na época de Maria Firmina dos Reis, certo? Outro livro que eu acho que a professora Luciana, minha orientadora maravilhosa, né, me indicou, foi Mulheres no Mundo, Etnia, Marginalidade e Diáspora. É maravilhoso, que dá para entender, traz textos discutindo, inclusive Úrsula, certo? Maria Firmina dos Reis. Esse livro aqui também, essa edição de Úrsula, é comentada, traz textos de comentário, vale muito a pena, né? Para principalmente essa galerinha jovem que vai ler Úrsula pela primeira vez, né? É legal porque já tem né, um rumo, um norte nesses textos que comentam, certo? E tem outras obras que está com a professora Luciana, que ela tinha me emprestado, que também traz textos comentados, que vale muito a pena. Eu sei que tu fez bastante questão da Úrsula, né? Mas aquele material que a gente tinha visto antes, eu achei interessante tu trazer um pouco da vida, daquela fase dela poética, porque quando a gente fala em Úrsula, não tem como a gente não pensar em comparar ela com outras obras, não tem como não pensar na Casa Grande Senzala, né? Não tem como a gente não pensar em Castro Alves, né? Então, trazer esse lado poético, acho que é interessante, né? Porque às vezes a gente não sabe como que ela pode aparecer numa questão de vestibular, mas pode ser que venha um poema dela, né? E seria interessante pontuar alguma obra dela que foi mais marcante, né, do ponto de vista poético. Então tá, vamos ver então um poema de Cantos à Beira-Mar, tá? Que na verdade, é um compilado dos poemas de Firmina, porque muitos foram perdidos, como aquela questão que eu falei, que os escritos de Firmina foram perdidos, certo? Sumiu um baú com tudo dela dentro, certo? E aí foram alguns poemas que foram resgatados e acabou se transformando nessa obra que é Cantos à Beira-Mar. Então, eu vou ler um dos poemas que tem, que se chama Recordação, nessa obra que é Cantos à Beira-Mar, que é dentro dessas Úrsula e outras obras, tá? Já houve um tempo na minha vida que eu fui querida, como com o termo amor. Passou-se um ano, mas outro veio, de magro enleio, de imenso ardor. Não foi sonhando que eu não sonhava. Eu amava com tal paixão que era meu peito, tão viva chama, como que a me inflama negro vulcão. Quantos deleites, quanta beleza na natureza que me sorria, quanta meiguice, que ter um encanto no doce pranto que então vertia. Era minha alma, dia por dia, vaga harmonia de uma canção, longínqua, doce, meiga e sentida, nota perdida na solidão. Hoje que resta desse passado, lendo sonhado, recordação, resta minha alma na soledade, funda saudade, longa aflição.
Maria Firmina dos Reis, na poesia. Maravilhosa. E esse livro, essa obra, Cantos à Beira-Mar, ela dedicou à mãe dela. Tanto que o primeiro poema é dedicado à mãe, né? E aí, dentro do poema, tem dedicatória a outros escritores, né? Amigos dela da época, a amigas, muitas dedicatórias a mulheres, a outras mulheres. Eu até escrevi um texto um dia desse sobre esses poemas e sobre essas mulheres que a Maria Firmina tanto dedica seus poemas. Tá fechado. Evandro. Microfone. Eu tenho que fechar, porque aqui dá muito movimento. Mas tu queria fazer um comentário antes de a gente passar e começar pelo finalzinho já? Complementar alguma coisa para nós? Olha, eu queria dizer que é uma satisfação enorme, que alegria estar aqui, né, falando sobre Úrsula, minha querida escritora Maria Firmina dos Reis, tá? E agradecer a você, à escola, né? E que esses alunos façam um bom proveito esse estudo maravilhoso, né? E agradecer a minha orientadora maravilhosa que me ajuda tanto, a professora Luciana Coronel, né? Que com certeza ela deve estar aí, né, Evandro, que a gente não está vendo aqui, né, assistindo. Ai, que Sim, ela tá. É que tu não viu, eu botei várias mensagens dela aqui na tela, aqui, ó. Ela botou aqui, ó. Ai, parabéns. É que tu não viu, estava penetrada. Eu estava ligada na conversa que não percebi. Ai, maravilhoso. Não, assim, eu vi que vocês tomaram cuidado, porque o início da obra, ela começa meio pesada, depois, conforme tu vai lendo os capítulos, vai suavizando. Os últimos capítulos são mais envolventes, né? Mas eu também gostaria de agradecer vocês, né? Eu vou pedir, antes de eu concluir, pedir para o Pablo começar a fazer as concessões finais dele, lembrando que essa é a primeira, né, da sequência de literatura. Então, acho que depois dessa, acho que a próxima vai vir mais suave, né, mais tranquilo. Então, queria que o Pablo, né, pudesse fazer as questões finais dele sobre a obra, sobre a literatura, e a importância da gente ser transdisciplinar hoje em dia, né? Acho que a literatura está presente em muitas áreas aí. Não, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, Evandro, pelo convite, agradecer a Rosane também pelas ótimas contribuições, tá bom? E agradecer principalmente porque eu fui para... eu dava aula de literatura e eu fui para análise do discurso, para linguística. Então, saí um pouco da literatura e agora estou retornando. Agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre esse romance, que é muito importante de ouvir uma voz que vem de outra época, do século XIX, e que tem muita relação com problemas sociais e históricos que ainda hoje fazem parte do nosso cotidiano. E agradecer por ter me permitido retomar a Úrsula e essa voz que foi silenciada durante tanto tempo, e que antes da terceira geração do romantismo, conhecida como a condoreira, a que lutava pela abolição, já falava, já buscava se levantar contra as injustiças. Já criticava a escravidão na sua literatura. Era mulher, que também é a primeira escritora mulher da literatura brasileira. Criticava também o patriarcado, a questão do patriarcado. Não é à toa que os grandes antagonistas da obra são homens fazendeiros, brancos. E agradecer realmente por essa oportunidade de voltar de ler Úrsula e de dar a voz, a partir da nossa discussão, a essa mulher daquela época, a essa mulher que escreveu esse lindo romance, 160 anos depois, e que tem muito a ver com a nossa realidade hoje ainda.
Acho que é isso. Agradecer mesmo por esse momento. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler, tá, um trechinho de Conceição Evaristo, com que ela fala de Maria Firmina. Pode ser, Evandro? Pode. Ela diz o seguinte: e assenhorando-se da pena, Maria Firmina reconstrói a imagem do negro, sobretudo da mulher negra, dentro de um universo próprio, no qual deixam de ser objeto e passam a ser sujeitos, rompendo com o silêncio até então imposto pelo regime, encontrando na literatura o locus para uma fala independente, desvinculando dos estereótipos da dominação. Para a mulher negra, escrever é um ato político, como mencionou Conceição Evaristo no 6º Festival de Latinidades, em 2013, né, que é um ato de resistência. Olha que maravilha o que ela fala, né? Ela resume a nossa fala aqui, o que a gente realmente, não sei se a gente deixou passar, que era isso mesmo que era o nosso propósito, né? Falar da importância dessa voz dessa mulher, essa mulher negra, né? É sair da zona de conforto, digamos assim, da literatura, né? Exatamente. Então, assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer os dois, né, ao Pablo, né, de ter se disposto a contribuir conosco numa reflexão sobre uma obra importante, que é pioneira, né, do ponto de vista da escritura negra, né. Agradecer a Rosane, né, por compartilhar um pouco do seu estudo sobre a obra, né, para esses alunos do ensino médio que muitos não têm acesso à literatura, alguns por desconhecimento, uns por falta de oportunidade e alguns por falta de estímulo. Eu espero que com essas lives a gente consiga estimular um pouquinho mais a leitura. Não posso deixar de agradecer pela Luciana, que ela foi a mediadora, para a gente estar trazendo aqui a Rosane. Agradecer a direção da escola por ter proporcionado a possibilidade da gente abrir esse canal de comunicação num momento tão difícil que as famílias estão ansiosas por não ter acesso aos professores, e a relação professor-aluno está prejudicada no momento. Então, gostaria aqui de agradecer aqui a direção, o nome do Robson, que é o diretor da escola, o professor Cassiano, que é o diretor da noite, que sempre está apoiando, a professora Karen, que é a diretora também, a Cláudia e a Daniela. Esses 5 que eu citei são a atual direção aqui da escola. Então, em nome de todos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Lembrando que em breve nós teremos aqui uma outra obra, que, com a professora Ariel. Lembrando que a professora Rosana, para quem não sabe, ela está fazendo mestrado na FURG. O Pablo já é formado, é mestre. Eu, pela escola, como especialista, pelas mídias da educação, dar o meu boa noite e até a próxima. Tá ok?